E se você pudesse investir em shopping centers, galpões, escritórios e até grandes empreendimentos imobiliários, sem precisar comprar um imóvel inteiro? Parece complicado, mas existe uma forma de fazer isso investindo pouco dinheiro. Neste vídeo, você vai entender, de maneira simples, como os fundos imobiliários funcionam. De onde vem o dinheiro dos rendimentos? Quais são os principais tipos de FIs? E, principalmente, quais riscos você precisa conhecer antes de investir? Então vamos começar pelo básico. O que é um fundo imobiliário? Imagine que você queira investir em um grande shopping, mas existe um problema. Comprar um shopping inteiro custa milhões, algo completamente fora da realidade da maioria das pessoas. É aí que entra o fundo imobiliário. Em vez de uma única pessoa comprar todo o imóvel, milhares de investidores podem colocar pequenas quantias de dinheiro em um fundo. O fundo reúne esse dinheiro e utiliza os recursos para investir em diferentes ativos do mercado imobiliário. E você não precisa ser dono de um prédio inteiro. Ao comprar uma cota, você passa a ter uma pequena participação naquele fundo. É como dividir um imóvel enorme em milhares de pequenas partes. E é justamente essa ideia que torna os FIs tão acessíveis para quem está começando a investir. Agora que você já entendeu o que é um FI, vamos descobrir o que acontece com o seu dinheiro depois que você compra uma cota. E você não está sozinho. Milhares de outros investidores também colocam dinheiro nesse fundo. O FI reúne todo esse dinheiro e passa a ter recursos para investir no mercado imobiliário. Esses imóveis podem gerar renda, principalmente através dos aluguéis pagos pelos seus ocupantes. E é dessa receita que podem sair os rendimentos distribuídos aos cotistas, de acordo com as regras e resultados do fundo. Então pense nesse processo como um ciclo. Os investidores colocam dinheiro no fundo, o fundo investe em ativos imobiliários, esses ativos podem gerar receitas e, depois de despesas e conforme os resultados do fundo, parte dos resultados pode ser distribuída aos investidores. E agora você já consegue enxergar a lógica por trás dos FIs. Mas existe uma pergunta importante: todos os fundos imobiliários investem exatamente nas mesmas coisas? Mas afinal, todos os fundos imobiliários investem nas mesmas coisas? A resposta é não. Existem diferentes tipos de FIs, e entender essa diferença é fundamental antes de escolher onde investir. Primeiro, temos os chamados FIs de tijolo. Eles investem principalmente em imóveis físicos, que podem gerar receitas através de aluguéis. Um exemplo são os fundos que investem em shopping centers. Esses imóveis possuem lojas e outros espaços que podem gerar receitas para o fundo. Também existem fundos focados em lajes corporativas, que são imóveis destinados principalmente a empresas e escritórios. Outro exemplo são os galpões logísticos, utilizados por empresas para armazenar produtos e movimentar mercadorias. Mas nem todo FI precisa comprar diretamente um imóvel. Existem também os chamados FIs de papel. Eles investem principalmente em títulos e recebíveis ligados ao mercado imobiliário, que podem gerar receitas através dos juros e pagamentos desses ativos. De forma simples, podemos pensar assim: os FIs de tijolo estão mais ligados a imóveis físicos, enquanto os FIs de papel estão ligados principalmente a ativos financeiros do setor imobiliário. E ainda existem os FIs híbridos, que podem combinar diferentes estratégias e investir tanto em imóveis quanto em ativos ligados ao mercado imobiliário. Mas atenção, o nome do tipo de FI sozinho não diz se um fundo é bom ou ruim. Cada fundo precisa ser analisado individualmente, considerando seus ativos, gestão, resultados, riscos e outros fatores. Agora você já conhece os principais tipos de fundos imobiliários. Mas conhecer os tipos é apenas o começo. A próxima pergunta é ainda mais importante: como exatamente um investidor ganha dinheiro com um FI? Agora você já sabe o que é um FI, como o dinheiro circula dentro dele e conhece os principais tipos. Mas provavelmente existe uma pergunta na sua cabeça: afinal, como um investidor ganha dinheiro com fundos imobiliários? De forma simples, existem duas principais formas de obter retorno com um FI: através dos rendimentos distribuídos pelo fundo e através da valorização das suas cotas. A primeira forma são os rendimentos. Dependendo dos resultados do fundo e das regras aplicáveis, parte dos resultados pode ser distribuída aos cotistas. Em um fundo que possui imóveis, por exemplo,
os aluguéis pagos pelos ocupantes podem contribuir para a geração de receitas do fundo. A segunda possibilidade é a valorização da cota. Imagine que você compre uma cota por R$ 100 e, algum tempo depois, ela esteja sendo negociada por R$ 120. Mas atenção! Essa valorização não é garantida. O preço de uma cota pode subir ou cair, e você só realiza esse ganho de preço quando vende por um valor superior ao que pagou. E existe uma diferença importante: receber rendimentos não significa que a cota necessariamente está se valorizando. Você pode receber rendimentos enquanto o preço da cota sobe, fica estável ou até cai. Por exemplo, imagine que você tenha investido R$ 1.000 em cotas de um FII e receba R$ 10 em rendimentos durante um determinado período. Ao mesmo tempo, o preço das suas cotas pode ter subido ou caído. Por isso, para avaliar o resultado do investimento, é importante olhar o conjunto. Então, quando você ouvir alguém falando que ganhou dinheiro com FIIs, lembre-se: o retorno pode vir dos rendimentos, da valorização das cotas ou da combinação dos dois. Mas retorno passado não garante resultado futuro. Mas agora vem uma pergunta ainda mais importante: se é possível ganhar dinheiro com FIIs, quais são os riscos que você precisa conhecer antes de investir? Até aqui, tudo parece muito simples. Você investe em um FII, o fundo possui ativos, pode gerar receitas e você pode receber rendimentos. Mas existe um detalhe que todo investidor precisa entender: FIIs também têm riscos. Um dos riscos está relacionado à vacância. Imagine um fundo que possui um prédio com vários espaços para alugar. Se parte desses espaços ficar vazia, o fundo pode receber menos receitas. Outro risco é a inadimplência. Um ocupante pode atrasar ou deixar de pagar aquilo que deve, afetando as receitas do fundo. Também existe o risco de mercado. O preço das cotas pode subir ou cair diariamente, influenciado pelas condições do mercado, pelos juros, pelas expectativas dos investidores e por outros fatores. As mudanças nas taxas de juros também podem influenciar os fundos imobiliários. Dependendo do cenário, elas podem afetar tanto o preço das cotas quanto a atratividade de diferentes investimentos. Também existe o risco relacionado à gestão. As decisões tomadas pelo gestor podem influenciar os resultados do fundo, desde a escolha dos ativos até a administração dos imóveis e dos recursos. E ainda existem riscos relacionados aos próprios imóveis ou ativos do fundo. Um imóvel pode perder valor, ter despesas inesperadas, enfrentar problemas de ocupação ou até precisar de investimentos para continuar competitivo. E é exatamente por isso que analisar um FII antes de investir pode fazer toda a diferença. Mas o que exatamente devemos analisar? Agora você já sabe como os FIIs funcionam e conhece os principais riscos. Mas existe uma pergunta fundamental: como analisar um FII antes de investir? A primeira coisa que você precisa entender é que não existe um único indicador capaz de dizer se um FII é bom ou ruim. É preciso analisar vários aspectos em conjunto. Um dos indicadores mais conhecidos é o dividend yield, que relaciona os rendimentos distribuídos pelo fundo com o preço da cota. Ele pode ajudar a entender quanto o fundo distribuiu em relação ao valor investido, mas não deve ser analisado isoladamente. Outro indicador bastante utilizado é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. De forma simplificada, ele compara o preço da cota no mercado com o valor patrimonial por cota do fundo. Também vale observar a vacância, especialmente em fundos que possuem imóveis físicos. Se muitos espaços estiverem vazios, isso pode afetar as receitas do fundo. Mas não basta olhar números. Também é importante entender o que existe dentro do fundo. Quais imóveis ele possui? Onde estão localizados? Quem são os ocupantes? E qual é a qualidade desses ativos? A gestão também merece atenção. Um bom gestor precisa tomar decisões sobre compra e venda de ativos, contratos, distribuição de resultados e administração do patrimônio do fundo. Outro ponto é a liquidez. Ela está relacionada à facilidade de comprar ou vender as cotas no mercado. Um fundo com pouca negociação pode dificultar uma venda rápida pelo preço que você deseja. Perceba que analisar um FII é como montar um quebra-cabeça. Você precisa juntar diferentes informações para entender melhor o fundo e os riscos envolvidos.
E talvez essa seja uma das principais lições deste vídeo. Não escolham um FII apenas porque ele paga um rendimento alto ou porque a cota parece barata. Olhe o conjunto. Mas vamos deixar tudo isso mais fácil de entender. No próximo exemplo, vamos imaginar que você recebeu R$ 1.000 e quer escolher um FII. O que deveria observar antes de investir? Agora vamos colocar tudo isso em prática. Imagine que você tenha R$ 1.000 disponíveis e esteja pensando em investir em fundos imobiliários. Por onde começar? A primeira coisa seria evitar escolher um fundo simplesmente porque ele apresenta um maior rendimento ou porque sua cota parece barata. Em seguida, você poderia olhar o que existe dentro de cada fundo. São bons imóveis? Onde estão localizados? Quem são os ocupantes? Existe concentração em poucos ativos? Depois, podemos comparar indicadores como dividend yield, P sobre VP, vacância e liquidez, sempre olhando o contexto do fundo. Então qual dos dois é melhor? A resposta não é tão simples. O FIIB apresenta um rendimento maior e uma cotação aparentemente mais descontada, mas também possui uma vacância maior e menor liquidez. E isso nos leva a outro ponto importante: você não precisa necessariamente colocar todo o seu dinheiro em um único fundo. A lógica da diversificação é simples: evitar concentrar todo o seu dinheiro em uma única opção. Se um fundo enfrentar problemas, uma carteira diversificada pode reduzir a dependência daquele único investimento. Mas atenção: diversificar não elimina os riscos. É apenas uma forma de evitar uma concentração excessiva. Todos os investimentos continuam sujeitos às suas próprias condições e riscos. Perceba que investir não é simplesmente procurar o maior número na tela. É entender o que você está comprando, avaliar os riscos e decidir se aquele investimento faz sentido para os seus objetivos. E essa é a diferença entre simplesmente comprar uma cota e realmente entender o investimento que você está fazendo. Mas será que os fundos imobiliários fazem sentido para todo mundo? E quais custos e impostos podem existir nesse tipo de investimento? Mas antes de terminar, ainda precisamos falar de dois assuntos que muitas vezes passam despercebidos: custos e impostos. Ao investir em FIIs, podem existir custos relacionados às operações e à corretora, dependendo da instituição e da operação realizada. Por isso, é importante verificar as condições antes de investir. Também existe a questão tributária. A tributação pode variar de acordo com o tipo de operação e a situação do investidor. Por isso, não basta olhar apenas para o rendimento anunciado. É importante entender também como aquele resultado será tratado fiscalmente. E isso reforça uma ideia que apareceu durante todo este vídeo: não olhe apenas para quanto um fundo distribui. Um investimento precisa ser analisado considerando seus ativos, riscos, custos, tributação e seus próprios objetivos. Então, os FIIs são para todo mundo? Não necessariamente. O que pode fazer sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. Tudo depende dos objetivos, do prazo, da tolerância aos riscos, da situação financeira e da estratégia de cada investidor. Por isso, o objetivo deste vídeo não é dizer que você deve comprar um determinado FII. É ajudar você a entender como eles funcionam e quais pontos observar antes de tomar uma decisão. E agora você já tem uma visão muito mais completa sobre os fundos imobiliários. Então vamos recapitular tudo o que aprendemos. Fundos imobiliários permitem que investidores participem de diferentes estratégias ligadas ao mercado imobiliário através da compra de cotas. Eles podem gerar rendimentos e também apresentar valorização ou desvalorização das cotas. Mas também existem riscos. Por isso, antes de investir, é importante entender os ativos do fundo, seus indicadores, sua gestão, sua liquidez, seus custos e as condições do mercado. No fim das contas, investir não é simplesmente procurar o maior rendimento. É entender onde você está colocando seu dinheiro e tomar decisões de acordo com os seus objetivos. Se este vídeo ajudou você a entender os fundos imobiliários de uma forma simples, inscreva-se no Finanças em Foco. Aqui, a gente transforma assuntos de dinheiro e investimentos em explicações fáceis de entender.